Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui? Qual é a concentração molar de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio em 200 gramas de água? Pessoal, o brometo de cálcio é o soluto, então nós temos a massa do soluto. E a água é o solvente, então nós temos a massa do solvente. A primeira coisa que nós temos que fazer é sistematizar, colocar o conceito de concentração molar. O que é a concentração molar? É a quantidade de matéria, M, do soluto, que existe em 1 kg de solvente, que é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, esse é o conceito de concentração molar. Então, perceba que nós precisamos, de antemão, calcular o N1. Então, eu calculei aqui o N1, ó. Eu calculei pela fórmula e pela regra de 3. Tá? Se você não lembrar da fórmula, sistematiza por meio da regra de 3. Então, vamos lá. Pela fórmula, temos M1 dividido por MM1. O M1 é a massa do soluto. Nós temos, vale quanto? 40 gramas. Ó, coloquei aqui, 40 gramas. A massa molar do soluto é a massa molar do brometo de cálcio, que é de quanto? 200 gramas por mol. Então, eu coloquei aqui, ó, 200 gramas por mol. Ou grama vezes mol menos 1, tá? Aí, grama cancela com grama. Esse zero cancela com esse zero. Aí, ficou 4 sobre 20, não foi? O que eu fiz? Eu dividi por 4 e aqui eu dividi por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Eu tenho R$1 e aí eu vou dividir entre 5 pessoas. Cada pessoa vai receber 20 centavos, tá? Então, eu fiz aqui pela fórmula ou por meio da regra de 3. Como que eu calculo a quantidade de matéria do soluto por regra de 3? Eu olho para a massa molar aqui, ó. A massa molar é de quanto? 200 gramas por mol. Qual é o significado disso? Que 1 mol pesa 200 gramas. Então, ó, 1 mol pesa 200 gramas. Mas eu não tenho 200 gramas de brometo de cálcio. Eu tenho quantas gramas? 40 gramas. 40 gramas correspondem a X, certo? Eu posso multiplicar cruzado e tal, ou então observar o seguinte. O que houve daqui para cá? Eu peguei o 200 e dividi por 5, que dá quanto? 40. Mas tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado para manter a proporção. 1 dividido por 5 dá 0,2, tá? Bom, então a gente já sabe o M1, que vale quanto? 0,2. Agora eu aplico esse conceito da concentração molar. Olha só, eu transcrevi isso aqui embaixo. O que é a concentração molar? É a quantidade de matéria do soluto existente em 1 kg de solvente, ou seja, em 1000 gramas. Mas eu não tenho 1 kg de solvente. Quantos quilogramas de solvente eu tenho? Eu tenho 200 gramas. Aqui, ó, 200 gramas de água, tá? E quantos mols eu tenho? Qual é a quantidade de matéria que eu tenho? Eu acabei de calcular. Vale quanto? 0,2. Então, por isso que eu coloquei 0,2 aqui, certo? Perceba, pessoal, ó, a massa do solvente embaixo de massa do solvente. A quantidade de matéria do soluto embaixo de quantidade de matéria do soluto, tá bom? Então, o que eu fiz daqui, ó? Aqui. Daqui para cá, eu peguei o 200 e multipliquei por 5, que deu 1000. Pessoal, perceba que as unidades, elas estão compatíveis, tem que ser grama com grama, tá? Aqui é mol com mol. Então, 200 para 1000, eu peguei o 200 e multipliquei por 5, deu 1000. Então, eu tenho que multiplicar por 5 aqui também. 0,2 vezes 5 vai dar 1. Então, eu tenho 1 mol, ou seja, eu tenho 1 mol em 1 kg de solvente, 1 mol em 1000 gramas de solvente. Então, a gente fala que a concentração molar, W, é igual a 1 mol por quilograma. Mas você pode abreviar. Ao invés de você escrever mol por quilograma, você diz simplesmente molar. Eu tenho 1 molar. Você poderia fazer por meio da regra de 3 assim, ou então, se você lembrar da fórmula, você pode aplicar a fórmula, tá? Qual que é a fórmula, pessoal? Essa daqui, ó. A concentração molar é igual essa aqui, ó, 1000 vezes M1, certo? Então, ó, 1000, que é da fórmula, M1 é a massa do soluto, que é 40, M2 é a massa do solvente, que é 200,
E a massa molar do soluto, ele disse no exercício, que vale aqui, ó, 200 gramas, certo? Tá? Então, eu coloquei aqui 200 gramas. Aí a gente faz a conta, 1.000 vezes 40, 40.000, 200 vezes 200, 40.000, 40.000 dividido por 40.000 vai dar 1 molar, certo? Obrigado!